eu fui pra Salvador aí falei com os meninos no carro, a gente foi na resenha. Aí do nada eu fui pra Leite. Também acho lindo. Bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores presentes, vereadores, vereadoras, colaboradores dessa casa, ouvintes da 103,9, quem nos acompanha também pelo Facebook, Instagram, todos os meios de comunicações. Declaro aberta a sessão. Vamos ficar de pé para fazer a oração do dia, por favor. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. A vereadora, ela pediu a retirada do projeto 205, só para constar em ata também. Queria consultar os vereadores sobre a aprovação da ata, né, da sessão anterior. Passo para a secretária fazer a leitura das correspondências. Indicação de número 143, 2025, de 23 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor Ricardo Azevedo Longa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Macaúbas, Bahia. A vereadora Márcia da Silva Benda, usando as atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, bem como pelo artigo 149 do Regimento Interno desta Câmara, vem propor ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Macaúbas, Aloísio Miguel Rebonato, a limpeza e manutenção da Lagoa da Olaria. Justificativa. A presente proposta tem como objetivo solicitar a limpeza e desobstrução da Lagoa da Olaria, atendendo a um pedido dos moradores da comunidade, que têm manifestado preocupação com as condições atuais do local. A solicitação dos moradores se justifica especialmente pela proximidade do período chuvoso, quando o acúmulo de resíduos, vegetação e sedimentos pode causar transbordamentos, alagamentos e mau cheiro, além de favorecer a proliferação de insetos e colocar em risco a saúde pública. A limpeza e a manutenção preventiva da lagoa são medidas essenciais para garantir o escoamento adequado das águas pluviais, evitar transtornos à população e preservar o equilíbrio ambiental da região. Essa ação representa uma resposta direta à demanda da comunidade e demonstra o compromisso da gestão municipal com o bem-estar coletivo, a prevenção de problemas urbanos e a conservação do meio ambiente. Dessa forma, peço ao senhor prefeito e à secretaria responsável o deferimento dessa indicação, reconhecendo a importância dessa ação para toda a comunidade macaubense, em especial para os moradores da região da Olaria. Márcia da Silva Benda, vereadora. Ofício número 832, 2025, Gabinete do Prefeito, Macaúbas, em 7 de novembro de 2025. Ao excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal do município de Macaúbas, Bahia, digníssimo Ricardo Azevedo Longa. Ilustríssimo presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo vindo presente para encaminhar a elevada apreciação dessa augusta Casa Legislativa, o projeto de lei número 244/2025, de 6 de novembro de 2025, que dispõe sobre a instituição do novo Código Tributário do município de Macaúbas e da outras providências correlatas. A presente proposição tem por finalidade adequar a legislação tributária municipal às diretrizes e exigências estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 214/2023, que instituiu o novo arcabouço fiscal do Brasil, promovendo significativas mudanças nas normas de responsabilidade fiscal, equilíbrio orçamentário e gestão das receitas públicas. Em face das novas regras federais e das recomendações da Secretaria do Tesouro Nacional, impõe-se aos municípios a revisão e atualização de seus instrumentos normativos de arrecadação, a fim de garantir segurança jurídica, eficiência administrativa e sustentabilidade fiscal,
evitando o risco de perda de receitas próprias e de transferências constitucionais decorrentes de eventual incompatibilidade legal. O novo Código Tributário Municipal, ora proposto, foi elaborado com base em princípios de justiça fiscal, simplificação dos procedimentos, ampliação da base contributiva e fortalecimento da administração tributária, assegurando maior transparência, equidade e efetividade na gestão das receitas públicas. Dessa forma, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, na certeza de que compreenderão a relevância e urgência da matéria para a modernização da estrutura fiscal e tributária do município, contribuindo para o aprimoramento de finanças públicas e fortalecimento da autonomia municipal, esclarecendo ainda que, em caso de complexidade da matéria e de outros objetos a serem tratados, nos colocamos à disposição para cooperar no deslinde das questões. No ensejo, renova o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Aloysio Miguel Rebonato, prefeito municipal. Justificativa. Ao projeto de lei complementar número 244/2025, de 6 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor vereador, presidente e excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Macaúbas, dirijo-me a vossas excelências para encaminhar para a apreciação dessa Câmara Legislativa Municipal o projeto de lei complementar número 244/2025, que institui o novo Código Tributário e de Rendas do município de Macaúbas e da outras providências. A proposição tem por objetivo dotar esse município de uma legislação atualizada no que diz respeito à legislação tributária nacional, como o Código Tributário Nacional e demais leis complementares acerca da matéria, em especial a Lei Complementar nº 9/2011, de 12 de dezembro de 2011, atual Código Tributário deste município, que encontra-se defasado em relação às normas vigentes acerca da tributação de competências do município. Dentre das alterações incorporadas a esse projeto de lei, consta atualizações de conceitos legais e doutrinários ocorridos desde a edição do Código em vigor, bem como ajuste às legalidades tributárias de normas gerais que surgiram nesse lapso temporal. Outras alterações, como a remissão de temas da legislação federal, como a Lei Complementar nº 123/06, que dispõe sobre benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte, também foram incorporadas com a finalidade de garantir mais perenidade ao novo Código. Motivo de estudo e readequação foi a matéria relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobremodo no que diz respeito à adequação de valores e recadastramento, o que dará eficiência à arrecadação desse tributo, inclusive com extensão de benefícios das residências populares, com forte impacto no aspecto social. Outrossim, foi incorporado ao presente projeto de lei as alterações relativas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, com destaque para modificações decorrentes da Lei Complementar nº 157/2016, que instrumentaliza o município de Macaúbas para receber os créditos oriundos das operadoras de cartões de créditos, planos de saúde, entre outras receitas. Obviamente que não se descuidou da parte da tecnologia da informação, mediante instituições de controles fiscais modernos, como a introdução da nota fiscal do tomador de serviços, com vistas a reduzir o descaminho e a evasão de receita. Outro ponto que mereceu atenção diz respeito às garantias do contribuinte, cujo processo administrativo assegura-lhe, como não podia deixar de ser, amplo direito ao contraditório, num processo célere e transparente. No campo da tributação, foi incorporado ao projeto do novo Código a legislação da contribuição para o custeio da iluminação pública, a CIP, conforme orienta a boa técnica legislativa, buscando diminuir seu impacto para os contribuintes. Destaque, esses são algumas das principais alterações trazidas pelo projeto de lei que ora encaminhamos. Para que a proposta ora apresentada possa entrar em vigor dentro do prazo legal para sua plena vigência no próximo exercício, a fim de não causar solução de continuidade na arrecadação das receitas do município, é importante contar com a colaboração dessa Câmara Legislativa para discutir e votar o presente projeto de lei com a certeza que a situação reclama, inclusive em caráter de urgência. Vale-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares protesto de elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Macaúbas, Estado da Bahia, em 6 de novembro de 2025. Aloysio Miguel Rebonato, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar nº 244/2025, de 6 de novembro de 2025. Institui o Código Tributário e de Rendas do município de Macaúbas, Estado da Bahia, como a base especifica e dá outras providências. Ofício número 842/2025, Gabinete do Prefeito, Macaúbas, Bahia, 11 de novembro de 2025. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Macaúbas, Ricardo Azevedo Longa.
Assunto: encaminhe o projeto de lei número 245/2025, de 11 de novembro de 2025. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me pelo presente para encaminhar, em regime de urgência urgentíssima, a essa egrégea Câmara Municipal, o projeto de lei número 245/2025, de 11 de novembro de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, assim denominado, emenda. Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e amplia o número de vagas de cargos de agente de trânsito da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Transporte e da outras providências. Ao ensejo, apresento o voto de apreço e consideração, ao tempo em que ficamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimento, porventura necessário. Atenciosamente, Aloysio Miguel Rebonato, Prefeito Municipal. Mensagem de justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminho a apreciação dessa nobre Casa Legislativa o projeto de lei número 245/2025, de 11 de novembro de 2025, o qual dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e amplia o número de vagas do cargo de agente de trânsito da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Transportes e da outras providências. Após levantamento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, os cargos necessários de natureza permanente que irão compor a equipe mínima e estarão habilitados para o processo de licenciamento ambiental são os seguintes. 1. Assistente social, Secretaria de Meio Ambiente. Justificativa. A atuação consiste em realizar estudos de impacto social, promover a educação e conscientização ambiental, atuar na defesa dos direitos da comunidade afetadas por questões ambientais, elaborar e implementar políticas públicas socioambientais e oferecer apoio psicossocial em situações de desastres. Ele também participa da gestão de projetos sustentáveis e orienta sobre prática de consumo consciente, reciclagem e geração de renda, além de que atuará na composição para analisar os requerimentos de licenciamento ambiental. 2. Biólogo, Secretaria de Meio Ambiente. Justificativa. A atuação do biólogo é indispensável no acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental, contribuindo para a segurança jurídica dos processos, além de emitir parecer técnico dos licenciamentos ambientais. Sua atuação vai da pesquisa e conservação da biodiversidade à saúde pública e análises laboratoriais, abrangendo também a educação ambiental e a biotecnologia. Suas atividades incluem desde o estudo de micro-organismos até ecossistemas inteiros, passando por consultorias, monitoramento, desenvolvimento de novas tecnologias, gestão de recursos naturais e análise em áreas como genética, toxicologia e diagnóstico de doenças. 3. Geólogo e engenheiro de Minas, Secretaria de Meio Ambiente. Justificativa. O cargo de geólogo ou engenheiro de mina é essencial para planejar e supervisionar a prospecção, extração e beneficiamento de recursos minerais, garantindo a segurança, sustentabilidade e viabilidade econômica das operações. Ele é responsável por projetar e gerenciar atividades como lavra, a céu aberto ou subterrâneo, desmonte de rochas e o tratamento e concentração de minérios. Além disso, o profissional avalia riscos, gerencia equipes e recursos e garante a conformidade com as regulamentações ambientais, além de emitir parecer técnico no licenciamento ambientais. 4. Engenheiro ambiental, Secretaria de Meio Ambiente. Justificativa. Trata-se de carga essencial para o desenvolvimento e aplicações de soluções para problemas ambientais, equilibrando as atividades humanas com a preservação do meio ambiente através do controle da poluição, no gerenciamento de resíduos, do saneamento básico e da recuperação de áreas degradadas. O cargo também avalia o impacto de projetos, propõe medidas para mitigar danos e trabalha na elaboração de políticas públicas para garantir o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a segurança jurídica dos processos, além de emitir parecer técnico nos licenciamentos ambientais. 5. Fiscal ambiental, Secretaria de Meio Ambiente. Justificativa. Fiscal ambiental é essencial para o cumprimento de leis ambientais, inspecionar atividades e empreendimentos para garantir a conformidade e aplicar sanções em caso de infrações. Além disso, referido cargo é essencial para o monitoramento de recursos naturais, realiza educação ambiental, atende denúncias e participa da elaboração dos relatórios técnicos sobre impactos ambientais. Diante da relevância e urgência da matéria, solicitamos a aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, com dispensa de pauta e quebra de interstícios regimentais, reafirmando o compromisso do Poder Executivo Municipal com a promoção da seriedade e transparência do concurso público a ser realizado muito em breve. É a justificativa. Gabinete do Prefeito de Macaúbas, Bahia, 11 de novembro de 2025. Aloysio Miguel Rebonato, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 245/2025, de 11 de novembro de 2025. Dispõe sobre a criação de cargos da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e amplia o número de vagas do cargo de agente de trânsito da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Transporte, disposto à Lei Municipal nº 818/2023 e da outras providências. Aqui no artigo 2º, fica ampliado o número de vagas do cargo de agente de trânsito disposto na Lei Municipal nº 818/2023, de 4 para 12 vagas, da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Transporte. Ofício número 843/2025, Macaúbas, Bahia, 11 de novembro de 2025. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Macaúbas, senhor Ricardo Azevedo Longa. Assunto: encaminhe o projeto de lei 246/2025, de 11 de novembro de 2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me pelo presente para encaminhar, em regime de urgência urgentíssima, a essa egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei número 246/2025, de 11 de novembro de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, assim denominado, ementa, dispõe sobre a autorização da regulamentação da carga horária de 30 horas semanais para 40 horas dos profissionais de enfermagem, isto é, enfermeiros e técnicos de enfermagem, aprovados e empossados no concurso regido pelo edital número 1/2011 e da outras providências. Ao ensejo, apresento o voto de apreço e consideração, ao tempo em que ficamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos, porventura necessário. Atenciosamente, Aloysio Miguel Rebonato, prefeito municipal. Mensagem de justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a apreciação dessa nobre Casa Legislativa o projeto de lei número 246/2025, de 11 de novembro de 2025, o qual dispõe sobre a autorização da regulamentação da carga horária de 30 horas semanais para 40 horas dos profissionais de enfermagem, isto é, enfermeiro e técnico de enfermagem, aprovados e empossados no concurso regido pelo edital número 1/2011 e da outras providências. Os profissionais de enfermagem atualmente laboram em jornada de 30 horas semanais e, após o levantamento realizado pela Secretaria de Saúde, a majoração da carga horária para 40 horas semanais para o servidor efetivo irá atender melhor ao interesse público, eis que referidos servidores são estáveis e terão melhor aproveitamento da carga horária. Por sua vez, a categoria, através do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, pleiteou a extensão da carga horária, haja visto que, em reunião com os servidores, de forma unânime, houve a aceitação da nova carga horária, por entenderem que beneficiariam não só o serviço público, mas também todos os servidores e toda a população. Diante da relevância e urgência da matéria, solicitamos a aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, com dispensa de pauta e quebra de interstícios regimentais, reafirmando o compromisso do Poder Executivo Municipal com a promoção da seriedade e transparência do concurso público a ser realizado muito em breve. É a justificativa. Gabinete do Prefeito de Macaúbas, Bahia, 11 de novembro de 2025. Aloysio Miguel Rebonato, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 246/2025, de 11 de novembro de 2025. Dispõe sobre a autorização da regulamentação da carga horária de 30 horas semanais para 40 horas dos profissionais de enfermagem, isto é, enfermeiros e técnicos de enfermagem, aprovados e empossados no concurso regido pelo edital número 1/2011 e da outras providências. Macaúbas, Bahia, 5 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor Ricardo Azevedo Longa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Macaúbas, Bahia. Assunto: solicitação de uso da tribuna popular. Eu, Henrique Antônio Macedo Souza, brasileiro maior, capaz, residente domiciliado na rua Doutor Vital Soares, bairro Centro Macaúbas, Bahia, venho, através deste requerer espaço de fala na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores de Macaúbas, na sessão ordinária, dia 13 de novembro de 2025, com a finalidade de falar sobre o esporte Salva Vida e Une. Sem mais para o momento, renovo o voto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Henrique Antônio Macedo de Souza, requerente. Macaúbas, Bahia, 10 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor Ricardo Azevedo Longa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Macaúbas, Bahia. Eu, Anderson Gonçalves Carvalho, brasileiro maior, capaz, residente domiciliado na rua Raimundo de Oliveira, bairro Alto do Cruzeiro, Macaúbas, Bahia. Venho, através desse ofício, requerer espaço de fala na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores de Macaúbas, para a sessão ordinária, dia 13 de novembro deste presente ano, com a finalidade de falar sobre o esporte e uma sugestão de mudança no regimento interno da Câmara. Atenciosamente, Anderson Gonçalves Carvalho, requerente. Mais uma vez, muito obrigado, Lê, pelas leituras.
Mais uma vez, quero agradecer a todos aqui presentes no plenário, em nome dos profissionais da saúde que fazem presente, estendo os cumprimentos aos demais. Quero também, mais uma vez, dar um bom dia especial para quem nos acompanha pelos meios de comunicações. Eu sempre gosto de ressaltar isso, onde acompanha, mesmo à distância, o trabalho dos nobres vereadores dessa casa. Quero aqui justificar a ausência do vereador Carlinhos Diantero e também do vereador Nivaldo. Antes de dar início aqui, eu não poderia deixar, nessa manhã de quinta-feira, de agradecer primeiramente a Deus. Ontem nós tivemos a bênção, fomos agraciados ontem na comunidade de Barra de Cima, com um poço artesiano de 28 mil litros, uma comunidade essa tão sofrida, e foi tão emocionante que nas últimas barras de metragem final ali, foi onde realmente Deus abençoou a comunidade. Realmente foi uma comoção, foi um momento muito mágico. E dizer que hoje estamos presentes lá também para mais uma perfuração de poço artesiano lá, para realmente tentar sanar aquela dificuldade de água naquela região. Lembrando que nós já temos um poço já instalado há 3, 4 anos, no pé do morro de Barra de Cima, que deu 40 mil litros, são mais de 25 famílias. Ontem nós tivemos, como coloquei aqui, na via principal de Barra de Cima, também mais um poço com 28 mil litros, e hoje estamos ali próximo entre Saco da Errada e Barra de Cima. A máquina está lá nesse momento, vai dar início, se Deus quiser, para a gente também dar o seguimento, tanto o pessoal de Lagoinhas, Saco da Errada e Barra de Cima. Na pessoa aqui também do amigo empresário Robson Nunes, quero agradecer o prefeito Aloísio, também os deputados estaduais Fabrício Falcão e a deputada federal Roberta Roma. Não poderia deixar de agradecer a Deus nesse momento muito importante para aquela região. Hoje nós temos aqui pedido de palavra, né, do senhor Henrique, senhor Anderson também. Temos 2 projetos de urgência urgentíssima que chegou nesta casa. Vou colocar em deliberação aqui no plenário, né, para fazer a consulta. Temos apenas uma votação no dia de hoje, que é a PPA. Eu gosto de fazer esse apanhado no dia, para que, às vezes, quem não nos acompanha, ou quem chega aqui, não faz frequência aqui na casa, a gente gosta de estar passando os trabalhos do dia a dia. Eu gostaria de salientar os projetos do Executivo número 245 e o 246, conforme foi lido aqui, vieram de caráter de urgência, né? Então, dessa forma, segue o regimento interno aqui, vamos colocar em deliberação para os vereadores decidirem, né, a urgência ou retirada. Quero dar início aqui com a manifestação do voto do vereador Ricardo Costa. Senhor presidente, o 245, eu não estou vendo nenhuma explicação para que se mantenha a urgência urgentíssima, né? É um projeto que vem criando cargos. Nós temos aqui cargos de R$ 7 mil, e a gente tem visto aqui recentemente decretos do Executivo de contenção de despesa e até diminuição de salários. E chega esse projeto aqui em caráter de urgência urgentíssima, criando cargos de R$ 7 mil. Então, eu mantenho que seja o trâmite normal desse projeto. Já o projeto 246, que dispõe de aumento da carga horária de 30 para 40, eu sou favorável a que a gente vote aqui, até porque já são cargos existentes, a gente vê a necessidade disso para os funcionários, para esses profissionais e também para que a saúde possa estar, de certa forma, até melhorando, né? Então, a gente pode estar votando esse projeto, sim, em caráter de urgência urgentíssima. Só quero salientar o seguinte, que a gente também vê aqui que isso só vem para a questão de técnico de enfermagem e enfermagem. E a questão dos outros servidores, que também da saúde, como é que fica eles, servidores, que não está incluídos aqui. Então, a gente também questiona isso, porque poderia estar incluso aqui os outros servidores da saúde, né? Mas só está técnico de enfermagem. Mas eu mantenho aqui o meu posicionamento de votar em caráter de urgência urgentíssima, e a gente espera
que o Executivo mande também, em caráter de urgência urgentíssima, esse outro projeto beneficiando esses outros servidores. Certo. O vereador Roberto Zanedina. Também faço da palavra do colega, vereador Ricardo, as minhas, né? 245 a gente segue o trâmite normal e 246 a gente vota urgentíssimo. Vereador William. Então, presidente, como foi falado pelo colega aí, também retiro também, né? Eu sou a favor ao 246, né, que fala do aumento da carga horária dos profissionais da saúde. E também pegar um gancho na palavra do vereador, em relação aos outros da saúde também, poderia também estar incluso, mas vai ter outras oportunidades também para a gente estar, né, incluindo junto com os profissionais. Mas aí fica em caráter de urgência o 246 e o 245 do normal, né? 245, isso mesmo? 244. Os trâmites normais. Trâmites normais. Ô, presidente, eu queria só tirar uma dúvida também. Essa lei, o 246, que é da carga horária, poderia ser em votação única? É urgência urgentíssima. Pronto, obrigado. Com a palavra, vereador Ié. Presidente, eu também retiro o 245 e mantenho a votação de urgência no 246, mas com a preocupação. Porque talvez aqui tenha até funcionários nessa situação, ou que não esteja aqui, mas no município tem. São pessoas que fizeram um concurso para 30 horas e ocupam outros cargos, entendeu? Por exemplo, trabalha na área da saúde 30 horas e como professor. Eu conheço alguns que trabalham nessa situação. E que seja, senhor presidente, se colocado, se aprovado, que essas pessoas, por isso que a minha preocupação poderia até seguir em frente um pouquinho, para que a gente entrasse com a emenda, fazendo essa colocação, e que essas pessoas complementassem no final de semana, em outra localidade, ou que seja UPA, ou que seja hospital, para repor essas horas, complementar as 40 horas. Eu sei que é difícil, mas tem várias pessoas que estão nessa situação. Viu? Eu sou a favor que seja votado com urgência. Vereador Neto Nogueira. Bom dia a todos. Com relação ao projeto 245, também concordo tirar da normal. E com relação ao 246, eu fiquei em dúvida, porque está aumentando a carga horária e o salário é o mesmo, não consta nada isso aqui, proporcional. Aí eu concordo, porque se aumentar a carga horária e não aumentar o salário, para mim, eu ficaria com os 30 horas. Mas pode botar Ontem você viu aqui, Ricardo, tem alguma coisa que fala aqui proporcional? Tem? Então, beleza, eu concordo que seja urgente. A vereadora Ana Cajado. Bom dia a todos. Presidente, eu sigo os colegas. O 245 eu tiro e o 246 eu mantenho. Vereador Marcelo Nogueira. Presidente, eu sigo também a orientação dos outros vereadores aí. Vereador Nito. Bom dia, presidente. O 246 eu mantenho, urgentíssimo. E o 245, um pai de família que está ouvindo, parece um tapa na cara dele, recebendo R$750 para botar um projeto para um funcionário receber R$7.000. Eu mantenho. Eu tiro de urgentíssimo. Vereadora Márcia Benda.
Presidente, eu acompanho também, sendo, né, só nessa condição, pelo fato, né, da gente estar aí já finalizando praticamente, né, o ano, mas é uma regularização apenas, né, da carga horária do piso salarial, e eu mantenho como os demais vereadores. Vereador Juca Cajado. Senhor presidente, bom dia a todos os colegas vereadores. Com relação ao 245, que siga os trâmites legais, e o 246, inclusive, parabenizar aqui os enfermeiros e o sindicato também, que vem à frente deles. E na minha justificativa, senhor presidente, com relação ao 246, ele não irá onerar o município, apenas irá aumentar a carga horária, que já é um complemento que, inclusive, quem paga é a União. Então, eu sou a favor que ele permaneça urgência urgentíssima e, se possível, em votação única. Tem um prazo para a gente analisar, né? Eu acho que todos aqui, não sei se concordam comigo, mas é absurdo se chegar na hora dessa, um projeto urgente, urgentíssimo, botar em cima da minha mesa agora. Né? Então, para ver isso aí direitinho, para a gente não acarretar, estava falando até uma coisa aqui que eu achei que não tinha, e tinha aqui no projeto. Então, só uma questão de ordem, para que nos próximos eles sigam um trâmite diferenciado. Quero destacar a fala do vereador Neto, é bastante coerente. Inclusive, nós tivemos essa preocupação de ontem estar deixando com os senhores, antes de ontem, o Código Tributário e também a questão dos projetos de hoje. Mas eu me recordo bem, antes de ser presidente aqui nessa casa, também era um questionamento aqui meu com relação aos projetos, né, para que a gente possa estar deixando com os senhores com tempo hábil, né? Isso é muito importante, sem sombra de dúvida, para que possa apreciar o projeto da magnitude, da importância que é. Então, realmente a importância. Presidente, só por questão de ordem, só para... Sim, vereador William. Só para fazer um lembrete, ficou abordado aí junto com o jurídico e o executivo, que todos os projetos que viessem para essa casa ia ter uma discussão prévia. Então, isso ficou um acordo firmado aqui da Câmara, da Casa, junto com o executivo, e que não está acontecendo isso. Então, assim, hoje veio um projeto aí agora do Código Tributário, que eu respondo por mim, é praticamente impossível você analisar um Código Tributário desse para votar em 15 dias, 200 e tantas páginas, vem um recesso aí. Eu creio que, eu não sei dos novos vereadores, qual a opinião, mas se a gente ficar dia e noite, porque vai ter várias dúvidas, você vai estar treinando com o jurídico, se você ficar dia e noite, 60 dias, você não vai conseguir analisar isso aqui. A não ser que você, né, tenha uma assessoria jurídica bem específica para isso. Então, assim, só lembrando o executivo, né, como ficou abordado, esses projetos, Neto, que você falou, podia estar vindo aqui, o responsável pela pasta, para estar explicando, não só para nós aqui, para explanar, não só para nós vereadores, mas para a população que está nos ouvindo. Né? Passar as informações que está aqui nesse projeto aqui. E mais, muito obrigado, senhor presidente. Vereador Senhor presidente, olha bem, votei a favor, mas aquela questão, todos os projetos que têm trânsito legal, a gente tem tempo para pegar e emendar o projeto. E esse projeto de urgentíssimo, a gente não tem a mínima oportunidade. E a minha preocupação, não sei se tem alguém do sindicato aí presente, a minha preocupação é com esse tipo, porque tem muitos funcionários, vereadora Ana, que às vezes trabalham meio-dia para tarde na saúde, meio até meio-dia, é concursado também na educação. E aí pode forçar a barra para esse funcionário, entendeu? Sim, infelizmente, mas ele foi concursado para 30 horas. Ele fez o concurso para 30 horas, entendeu? E aí eu acho que o sindicato tem... Para finalizar, não, vereador... tem gente que não. Tem muita gente que não. Vereador... Eu sei, de técnico de enfermagem, não. Tem alguém que... Não, eu não sou contra. Já falei que eu votei a favor. Ele vai dar. Pois é. Para finalizar, vereador... Tudo bem, tudo bem. Dando seguimento aqui, só para que fique claro, nós não estamos votando o projeto, é a retirada ou a fixação da urgência urgentíssima, né?
Então, ficou realmente em trâmites normais o 245, né? E a urgência mantida no 246, para que fique claro. O projeto será, né, votado em apenas uma votação e dispensa pareceres, viu? Deliberação do plenário aqui da Lei Executiva 246, da autorização de regulação do cargo estadual. Pronto. Convido para fazer uso da palavra à tribuna o senhor Henrique Antônio Macedo, para falar sobre o esporte salva-vidas e une. Chega para cá, Henrique. Vamos ouvir sua fala, sua voz aqui. Bom dia. Em nome de todos os macaubenses, gostaria de saudar todos vocês, vereadores. Em primeiro lugar, quero começar aqui com Deus, né? Sempre é bom a gente agradecer Ele. Sem Ele, nós não seríamos nada. Nossa saúde é o mais importante e Ele nos guia sempre. Em segundo lugar, quero agradecer a cada um de vocês por me permitir este momento de fala aqui na Câmara. Mesmo que essa casa seja do povo, a gente sabe que quem coordena aqui são vocês, então é muito importante a gente ter esse respeito também sobre cada vereador. Em terceiro lugar, eu quero agradecer a moção de pesar que, através de Ricardo Rai e todos vocês, fizeram a meu querido avô, Antônio Seixas, e estender também essa moção de pesar a nosso querido Gil de França, que teve a perca de seu pai, seu França. Minhas condolências a toda a família. Hoje eu vim falar sobre um tema aqui, o esporte salva vidas e une, porque se faz muito necessário. Inclusive ontem, não sei se vocês observaram o posicionamento do prefeito de Ibipitanga. Ele está fomentando o diálogo com líderes do esporte, que inclusive Joniel, é o nosso treinador de arte marcial Muay Thai aqui de Macaúbas, esteve presente. Então, assim, de antemão, eu gostaria de falar com vocês. Oi? De antemão, eu gostaria de falar com vocês para que fomentem os líderes esportivos que venham nessa casa, porque eles têm uma melhor precisão do diálogo, estão vivenciando mais de perto esse diálogo. E assim, por que o esporte salva vidas e une? A gente vive num período muito drástico. Por que muito drástico? A gente vê, através dos aparelhos telefônicos, o imediatismo. Esse imediatismo, ele promove a depressão nas crianças, ele promove a ansiedade, entendeu? E não só o imediatismo, mas a gente vê também uma sociedade sendo construída através de valores invertidos. A gente vê alunos desrespeitando os professores em sala de aula. A gente vê filhos e filhas não tendo mais o respeito pelos seus pais. Assim, a minha fala não é generalizada. É claro que existem famílias que se estruturam socialmente
para que dê uma boa educação a seus filhos. E não só a isso, eu vou trazer aqui uma temática até um pouco polêmica. A gente vê o policial sendo o vilão e o bandido sendo o herói. Então, a gente vive um momento de valores invertidos e que a gente deve se perguntar aonde isso pode chegar. E assim, por que o esporte ele salva vidas e une? Porque no esporte a gente aprende. Eu sou aluno da única academia de karatê na cidade. Meu mestre, inclusive, quero agradecer ele também por me permitir estar aqui, porque lá na nossa academia, e não só na nossa academia, em outras academias de arte marcial também, assim como a de Joniel, assim como a de Aritai, a gente aprende a ter respeito pelas pessoas. A gente aprende a hierarquia social. A gente aprende a valorizar as pessoas que vieram primeiro do que nós. Por isso que tem as graduações de faixa. Então, no esporte, a criança e o adolescente, porque assim, eu acredito, não sei vocês, mas minha opinião não cabe mais. A gente pode sim transmitir a mudança, mas não cabe a nós essa mudança. Eu acredito que a esperança está nas crianças. Então, assim, o esporte ele vai agregar valor nessas crianças. O esporte vai fazer a criança respeitar o seu pai e sua mãe dentro de casa. O esporte vai transmitir também esse respeito aos professores nas escolas. A gente vê também o tema que foi do Enem, da redação do Enem agora, perspectivas acerca do envelhecimento da população brasileira. A gente vê também que o idoso ele fica muito à mercê da sociedade. A juventude vem crescendo, mas não tem aquele total carinho, aquela total atenção. Então, assim, na minha academia, por exemplo, a gente tem um atleta, não é profissional, ele é amador, que chama Seu Amorim. Ele é um advogado de Buquira, ele tem 70 anos de idade. Então, o esporte ele inclui também as pessoas. Então, por que eu citei esse nome vida? Porque o esporte, de fato, salvou a minha vida. Eu nunca fui, assim, um jovem muito rebelde, mas eu tive meus momentos, porém, assim como quem nunca errou, atire a primeira pedra. Então, assim, o que eu tenho a dizer com isso? É que, puxando o gancho, o partidarismo e a politicagem é como a religião. Ele segrega as pessoas. Então, assim, com base a isso, nessa temática, é muito importante Vossas Excelências se unirem. Inclusive, eu quero agradecer também a cada vereador desta casa que em algum momento colaborou com coletes, com bola, que em algum momento apoiou algum atleta. Então, assim, e também quero dizer que o esporte aproxima a gente da nossa família. Entendeu? Eu tenho lembranças de quando eu participei da escola do professor Gilson. Ele, até hoje, antes de começar o treino de futebol, ele fazia uma roda. E nessa roda ele transmite mensagens muito bonitas. E nesse dia, especificamente, ele falou sobre a importância de dizer eu te amo para os nossos pais. Que a gente vê essa limitação também entre as pessoas. Então, você vê a importância do esporte. Então, assim, além de fomentar os professores, e quando eu falo professores, eu não falo apenas de arte marcial. O esporte também se inclui academias de educação física e por aí vai. Então, fomentem eles a vir aqui e sempre que tiverem uma condição de estar apoiando um atleta, apoiem.
nós temos aqui em Macaúbas uma representação mundial, que é Joel Santos. Então, vocês imaginam a dimensão que isso tem. Então, assim, através do esporte, trazer a valorização familiar, a valorização também social, o respeito entre as pessoas. E quero agradecer pela oportunidade e, no mais, eu vou finalizando minha fala por aqui. E gostaria de escutar de vocês possíveis soluções que podem estar sendo feitas na nossa sociedade macaubense, para que a gente não se limite apenas a ajudas periódicas. A ajuda ela deve ser intermitente, é como um rio. Existem rios perenes, que são aqueles passageiros durante o ano, e tem um rio intermitente, que ele corre sempre. Então, o problema é crônico, então ele tem que ser trabalhado com uma medicação que tenha solução constante. E não assim, claro que a gente deve agradecer uma bola, um auxílio de colete, mas assim, vocês unidos podem fazer muito mais, entendeu? Muito obrigado. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos presentes, os ouvintes da 103,9, Facebook, Instagram, todos os meios de comunicações. Quero agradecer e parabenizar pela fala, viu, Henrique? Bastante pertinente suas colocações. Quero chamar aqui o senhor Anderson Gonçalves Carvalho fazer uso da tribuna. Anderson, por favor. Oi. Gostaria de dar início, agradecendo essa oportunidade aqui. Cumprimento a todos os parlamentares aí na pessoa do presidente Ricardo. Cumprimento aqui toda a nossa plateia aqui na pessoa ali de Kleber, né? Estendo os cumprimentos a todos que acompanham aí pelas redes sociais, pela rádio. Gostaria de dar início assim, lembrando das últimas falas minhas. Essa é a terceira. Na primeira, falei do esporte. Na última, eu falei da questão do lixo na cidade, mas ressaltei que voltaria aqui para falar de esporte, que é o que eu vou falar agora. Concordo ali plenamente aí com as colocações de Henrique, certo? A gente vê outras cidades desenvolvendo vários esportes em si mesmo, pela própria gestão, né, se colocando à disposição, indo atrás dos atletas para poder desenvolver essas atividades. Gostaria até aqui de saltar aqui Ana Cajado, o William aqui, que esteve dias atrás junto em um campeonato de jiu-jitsu aqui em Buquira. É o terceiro campeonato de jiu-jitsu em Buquira. Eu tive a honra de participar alguns dias atrás também de um torneio de vôlei em Paramirim, que inclusive ressalto, sábado agora vamos estar novamente com esse mesmo time, inclusive masculino e feminino, disputando de novo em Buquira. Já temos mais 3 jogos marcados, tanto feminino quanto masculino. O próximo vai ser dia 13, já estamos aí com nosso ofício, vai ser dia 13 de dezembro, aqui mesmo em Macaúbas. Porém, temos o masculino e o feminino de vôlei disputando em Pupiara. Temos aí também outro jogo já marcado, um triangular para Paramirim de novo com o masculino. Então, assim, tem esportes, temos aí até pessoas que têm contato direto com o esporte aqui. Eu falo dentro dessa casa, mas a gente se prende muito ao futebol dentro de Macaúbas. Você só vê a secretaria, no caso a gestão, trabalhando exclusivamente, que você vê a iniciativa dela apenas para o futebol, né? Gostaria até de ressaltar um projeto excelente ali de Massinha, né? Com relação aí à inclusão das mulheres, isso é de extrema importância. É um projeto que realmente veio a calhar, não sei se tem diretamente ligação com o projeto já, Massinha, mas, se eu não me engano, hoje inicia um campeonato de futsal feminino aqui na cidade.
Só que aí eu volto a ressaltar, a gente está olhando só para o futebol, só para o futebol. As outras artes, os outros esportes estão ficando aí para trás, estão sendo deixados de lado, não está tendo um apoio, incentivo direto. Gostaria até de ressaltar aí também o Faz Atleta, né, que está vindo aí, eu acompanhei algumas notificações, né, realmente é uma abertura muito importante aí, que da visão, né, que o empresário Robson Nunes está tendo aí sobre o Faz Cultura. Esse projeto que ele tem desde 1999, é um projeto de governo pela lei estadual 7.537 do governo, né, que é dessa Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, junto com a Secretaria da Fazenda, né? Então, assim, esse é um dos meios que pode estar evoluindo, né, pode estar contribuindo para Macaúbas na questão do esporte, mas ele não é o único, porque ele vem de dedução de impostos, né? Você faz o projeto, aí vai atrás do empresário, ele vai apoiar esse projeto vai ser enviado para a secretaria pode aprovar ele, né? Então, assim, já é um meio da gente estar desenvolvendo, porém, ação direta da secretaria, da gestão, diretamente ao esporte, a outros segmentos de esporte, a gente ainda não está vendo, né? Minha fala, se eu não me engano, foi na 4ª sessão, a minha primeira fala com relação de esporte, e continua na mesma. Tudo que a gente viu foi malmente um campeonato de futebol sendo executado pela gestão. Então, assim, os outros esportes também têm que estar tendo esse incentivo, tendo essa oportunidade da mesma forma que o futebol. Não estou desmerecendo o futebol, né? É a paixão, talvez, mundial, não vou nem colocar nacional, mundial. Mas os outros esportes também existem, eles também precisam ser assistidos, né? Nesse sentido aí. Então, assim, eu queria só trazer essa atenção para isso, certo? Para os outros esportes, entendeu? A conclusão, voltando ali ao projeto de Massinha, também existe mulher no jiu-jitsu, existe mulher no muay thai, existe mulher no karatê, existe mulher em todos os outros esportes. Então, você não precisa focar só no futebol. Está sendo muito focado só isso, e os outros esportes estão ficando de lado, esquecidos, né? E para o esporte eu gostaria de deixar assim, porque o tempo é pouco, e como minha outra pedido aqui era exatamente com relação a isso, certo? É a mudança no estatuto, nesse sentido. Eu gostaria de fazer um apanhado geral, nesse sentido, dessa sugestão. É simplesmente uma sugestão. Acredito que essa casa é que deve realmente entender e saber se é viável ou não, mas essa questão do tempo, principalmente para a tribuna. 5 minutos é muito pouco tempo. Praticamente todas as pessoas que pedem fala aqui, estouram o tempo de 5 minutos. Só que aí eu pego, no contexto geral, né, essa questão de tempo, porque é perceptível também que a própria casa aqui, os vereadores, quando chega ou no tempo regulamentar do primeiro expediente, do pequeno expediente, ou no grande, todos ultrapassam esse tempo também, entendeu? Teve a situação da convocação aqui, que foi na 6ª sessão do senhor Leonardo Santos, também na 15ª sessão do segundo período, que foi do dia 9, né, do doutor Aldo, mesma situação, entendeu? Então, assim, num contexto geral, o que eu quero colocar nessa sugestão de alteração do regimento interno? Uma ampliação, trazendo, no caso, para a tribuna, o tempo total dos vereadores, que são de 8 minutos, 3 do pequeno mais 5, certo? Do grande expediente, traz esses 8 minutos para cá, para a tribuna, certo? E acrescenta para os vereadores mais 2 minutos, um no pequeno expediente, levando para 4, e no grande para 6, fechando em 10 minutos para cada vereador. E a situação dessas pessoas, como foi o senhor Leonardo, como foi o doutor Aldo, que eles já se dispuseram, entendeu, a estar aberto para questionamento, para outras situações, e tendo a certeza de que eles vão ultrapassar esses 5 minutos, né, chegando aí a 15 minutos, talvez 20, é uma situação que, a meu ver, eu acho que automaticamente, a ele pedir a fala, solicitar a fala nessa tribuna, como já é ciente, né, já tem a ciência de que ele vai ultrapassar todo esse tempo, eles deveriam ser automaticamente passados à convocação, porque aí eles sentariam aí, explanariam o que eles têm a dizer em 15 minutos, talvez 20, restando aí talvez mais 10 para os parlamentares aqui questionarem alguma coisa, perguntarem e eles poderem estar respondendo, né? Que foi a questão que eu volto aqui a doutor Aldo na sessão que ele esteve aqui. Ele veio, fez uso, acho que em torno de 15 a 20 minutos da palavra,
e esteve aberto a questionamentos. Porém, ele saiu e foi sentar lá, e os questionamentos rodaram sem ele, de fato, poder responder, tendo de responder de lá. Então, assim, essas 3 alterações, 10 minutos para os vereadores, 4 e 6, 8 minutos para a tribuna, e no caso de pessoas que vão usar a tribuna, que vão ultrapassar 5, 10, 15 minutos, automaticamente a fala deles já se tornarem uma convocação. Tá ok? Agradeço. Quero aqui agradecer o senhor Anderson, sempre presente nesta casa. Suas colocações, sem sombra de dúvida, serão ouvidas. Eu sempre gosto de colocar aqui essa casa da democracia e do espaço aberto, de ouvir críticas construtivas. Eu acho que isso é louvável. E a gente vem percebendo que essa casa, mesmo com um tempo curto, a princípio a gente consegue estender dentro das condições, mas a gente consegue, jamais a gente vai cancelar uma palavra, um pedido de palavra de alguém. Com relação aos questionamentos, né, a gente aqui, os vereadores, ao fazer a convocação dos mesmos, são aqui, a gente fala sabatinados aqui na mesa, mas fique aqui antes, se eu resisto, sem sombra de dúvida, pode ter certeza. Aqui estou, presidente, aqui a gente não tem interesse de querer ser melhor que ninguém ou criar uma gestão totalmente diferente, mas sim transparente e ouvir, onde você acabou de explanar muito bem. É a voz do povo, é ser um cidadão de bem e coloque suas explanações nesse momento. Pode ter certeza que será ouvido. Não só esse segmento, como os colegas vereadores aqui já questionaram com relação ao regimento dessa casa. Acho que para o ano a gente precisa ter uma ação, com certeza. Os vereadores sempre manifestam aqui. E aqui a gente está para ouvir, pode ter certeza disso. Estamos aqui para ouvir. A palavra aqui chama-se humanidade, pode ter certeza. Humilde, chama-se humildade, chama-se humildade. Passo para a secretária fazer a chamada do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, colega Ana, todos os colegas que estão aqui presentes, a todos que estão aqui no plenário, quero aqui, né, em nome da representatividade aqui de enfermagem, saudar a todos que estão nos ouvindo também pelas redes, né, de comunicação. Estamos hoje no pequeno expediente, vamos dar início agora ao pequeno expediente, né, nessa 19ª sessão ordinária, que está sendo realizada hoje no dia 13 de novembro, e daremos início com o vereador Marcelo Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Márcia, vereadora Ana, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham aqui em plenário, nos acompanham também pelas redes sociais, um bom dia a todos. Senhor presidente, nós estamos numa semana, nesse mês também de novembro, que eu acho de grande importância para o futuro do nosso município, né? Temos projetos aí que, com certeza, vai mudar, né, o destino do nosso município. Temos reforma tributária, que há muito tempo a gente escutava que estava chegando a essa casa, de fato chegou, um projeto amplo, que a gente precisa de analisar mesmo o que de fato vai valer a pena para o nosso povo e votar, e o que de fato não vai valer a pena a gente tentar excluir. Temos essa questão também da criação de cargos, a gente precisa fazer uma análise profunda, tiramos a urgência dele hoje. Tem a ampliação de vagas de 4 para 12, a gente precisa de ver, de fato, se vai ser preciso, se for, o que pode ser feito. Está aberto também para emendas, né? Tem esse projeto dos enfermeiros, né, da área de enfermagem, aumentando de 30 para 40 horas, que é interessante salientar, que é referente ao concurso de 2011. Temos o orçamento, que está aí também para a gente, estamos apreciando, já fizemos as emendas importantes para diversas áreas, inclusive na área de infraestrutura, que eu, particularmente, não entendi o que aconteceu com a assessoria jurídica dessa casa, que deu um parecer favorável às emendas, que estava tudo ok, e veio outro jurídico e
e falou que não está. E nós estamos aqui aguardando, até hoje não tivemos nenhuma resposta referente a essas emendas. Eu tenho 14 emendas que, com certeza, vai vir a somar para o desenvolvimento do nosso município. E o orçamento, que a gente precisa votar antes de fechar o ano, para poder aprovar o orçamento para o ano que vem. Tiramos a urgência de algumas matérias, de uma matéria, mantemos outra. Quero também parabenizar Henrique pela sua fala, esse imediatismo que está acontecendo entre os jovens, né? Esse transtorno também que a gente percebe, essa ansiedade, de fato, eu acho que está sendo gerado pelo celular, pelo uso da internet, mas é uma coisa que veio para a gente usar e o país, o mundo, né, está crescendo em cima disso aí, que é da tecnologia. Só que tem pessoas que, de fato, não sabem usar da maneira correta. E Anderson, parabenizar Anderson pelo seu olhar mesmo assim com relação ao esporte e também sobre o olhar dos trabalhos dessa casa. A gente percebe que você vem acompanhando, são poucas as pessoas que acompanham o nosso trabalho, né, senhor presidente? Então, a gente precisa, de fato, de ouvir e ver se realmente vai somar essas opiniões que você deu aqui. Se somar, a gente tem que, de fato, mudar o regimento interno dessa casa. E o mais, eu falo do grande expediente, eu acho que esse mês é um mês que as pessoas precisam de ficar focadas nessa casa, porque tem projetos aí importantes que vai, de fato, mudar o destino do nosso município. Mais, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Nito. Bom dia, presidente, funcionário dessa casa, vereadora Márcia, vereadora Ana, ouvintes das redes sociais. Em nome de Henrique, eu saúdo todos no plenário e parabenizar Henrique e antes pelas palavras. De fato, o município, o pouco que olha é só para o esporte, as outras atividades não são bem vistas pela pasta. Presidente, eu venho aqui falar só um pouquinho só, porque bota um projeto para a gente de urgentíssimo, de uma criação de vaga de emprego, um salário de R$7 mil, urgentíssimo ainda. E enquanto um pai de família que recebe R$700, por que não mexe nos salários quem tem os salários grandes, gordos lá dentro da prefeitura? Tira de um pai de família que ganha R$1.500, tira 50%. O que um pai de família que tem 3 filhos dentro de uma casa faz com R$750? O que me deixa indignado é que manda para a gente com urgência para criar aprovar um projeto desse. Jamais. E o mais, muito obrigado. Passo a palavra à vereadora Márcia Benda. Obrigada, presidente. Bom dia novamente, né? Saúdo todos aqui presentes. Quero aqui também parabenizar, né, mais uma vez a voz popular de Henrique, né, esse jovem, né, que vem despontando, né, no nosso município, né, com esse carisma dele, com essa vontade de ver as coisas acontecerem no nosso município de uma forma diferente. Anderson também, né, que sempre está aqui nessa casa. Como o vereador Marcelo disse, é importante a gente ver, né, uma pessoa que está atenta, né, ao que acontece nessa casa. Quero aqui também falar, né, sobre os projetos, falar sobre a nossa permanência, né, nós temos em menos de 2 meses, e nós temos aqui projetos muito importantes nessa casa para ser votados, importantes para nós, vereadores, e importantes também para a população macaubense, né? Então, eu acho que, mais uma vez, né, a gente deixa, né, esse desejo de que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila, né? Fica aqui essa minha indignação em relação a essa urgência, né, em mandar para essa casa alguns projetos que são, de fato, muito importantes. Eu estive conversando aqui com o presidente, que, antemão, eu quero aqui parabenizá-lo, né, pela
pela deliberação de estar nos enviando esses projetos que estão vindo de urgência, esses projetos grandes, né, já para a gente estar recebendo em casa, já está a par, né, do assunto de hoje, né, que eu acho que seria até importante, se fosse possível, a pauta ela é publicada na quarta-feira, e que a gente já tivesse, né, esse acesso a certos projetos antes mesmo de chegar aqui no dia da sessão. E aqui hoje eu coloco que tão importante, o quão importante é esse projeto do Código Tributário. Né, eu vim debatendo esse projeto aí ao longo do outro mandato, porque nós sabemos que nós estamos hoje no município praticamente um município que está com uma ausência gigantesca de leis necessárias. Né, esse Código Tributário, o nosso Código Tributário, ele tem aí vários anos, né, sem ter mudanças, né, sem ser reformulado. E, no decorrer desses anos todos, dentro das leis, houveram mudanças, e o nosso município hoje ele tem uma perca gigantesca de arrecadação. Estamos aqui, hoje, 13 de novembro, há um mês de encerrar, né, nossos trabalhos nessa casa. Nós temos um Código Tributário com essa dimensão para ser trabalhado. Um Código Tributário que, pelo meu visto, onde ele requer a emenda nossa, né, em alguns setores, é cabível algumas emendas, e que a gente precisa, né, eu vejo assim como cidadã, né, olhar esse Código Tributário, se for possível, dentro das entrelinhas, né, em outro, fora da sessão, porque o nosso município não é por questões políticas de A, de B, de C. Para quem quiser gerir o município a qualquer década, a qualquer tempo, é necessário que se faça mudança. Porque o que nós estamos vendo dentro da nossa cidade, né, com a ausência de poder, né, de fiscalização, é muito grande. Então, eu acho que a gente precisa evoluir. E, para evoluir, se você comparar esse Código Tributário aí a outros códigos tributários de outros municípios, o nosso Código Tributário ele é irrisório do que necessita para podermos evoluir. E, no mais, muito obrigada. Passo aqui a palavra ao vereador Juca Cajado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Em nome de Henrique, eu saúdo todos no plenário. Parabenizar Henrique e Anderson pela fala aqui na tribuna dessa casa. Senhor presidente, essa semana eu estive em Salvador numa agenda não menos importante, mas acredito que uma das mais importantes para o meu mandato, que é uma das ações e causas que eu defendo, que é a questão animal, onde esteve presente com o deputado Fabrício Falcão, agradecer-lhe grandemente pela oportunidade de estar presente também na reunião com o secretário de Agricultura do Governo do Estado da Bahia, Paulo Barroso, onde deliberamos algumas ações e a viabilidade da situação de castração. Devido às ações que o Governo do Estado está fazendo, não pode ser implantada no município, mas abriu um caminho para que fosse feita via consórcio. E via consórcio não atenderá especificamente Macaúbas, mas toda a Bacia do Paramirim, que será um projeto mais amplo. Ele deu alguns caminhos. Ontem liguei para Leonardo, que é o secretário executivo do consórcio da Bacia do Paramirim. Ficou alinhado para, na próxima sexta, ter uma reunião com ele para a gente ligar e alinhar, no qual o deputado se dispôs, inclusive, a questão de uma emenda para que fosse feita a compra do equipamento para disponibilizar para o consórcio e que esse atendimento seja mais amplo e que venha atender Macaúbas com certa urgência, tendo em vista o número de animais em uma grande vertente de crescimento. Então, a gente precisa fazer uma ação o mais rápido possível e que vai ser feita com fé em Deus. E gostaria, de antemão, sendo já discutido esse tema, pedir também ao presidente que disponibilize a assessoria jurídica dessa casa, porque na qual eu sofri algumas calúnias recentemente em um grupo de WhatsApp, falando que eu recebi um recurso, inclusive do Castramóvel, que eu guardei o dinheiro. Minha casa deve estar cheia com esse R$1 milhão. Então, para quem postou, ele vai ter que provar. Porque assim, eu, como parlamentar, acredito que os demais, a gente também temos que ter respeito, da mesma forma que eu respeito todo ou qualquer cidadão. Então, eu estarei entrando com a ação e fazendo um boletim de ocorrência para que provem. E quero levar essa causa até o final e que, a depender da decisão do juiz, que essa ação seja revertida para as questões animais, para quem falou e vai ter que provar que eu roubei esse recurso. E mandar um abraço especial ao meu amigo Fabiano, filho de Chicão do Peixe, que ontem discutimos um pouco, inclusive relacionado a algumas situações dessa casa, um rapaz muito gente boa. Um abraço também para minha filha,
que está ouvindo. E como o vereador Nito falou, eu gostaria muito que fosse revisto a questão do decreto de corte de gasto. Porque eu, como pai de família, e assim como todos nós aqui, colegas vereadores, não é justo o cidadão conseguir sobreviver, principalmente trabalhando, recebendo R$700. Então, assim, tem aluguel, tem várias outras despesas. Espero que os secretários revejam essas ações que foram tomadas nesse decreto. Inclusive, já mandei ofício para 2 secretarias para que passasse a relação de quais ações seriam essas tomadas, em especial a saúde, porque afetou quem mais cuida da gente, que são os técnicos e muitas das vezes até os enfermeiros. Então, se a gente não tem uma saúde de qualidade e digna, muitas das vezes a gente também não tem um atendimento que deveríamos ter. Então, no mais, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ricardo Costa. Cumprimento aos meus colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Macaúbas FM, em nome de Henrique e de Anderson, que usaram hoje a tribuna popular aqui, eu cumprimento a todos que estão presentes no plenário. Esse assunto de esporte sempre foi, Henrique, aqui, trazido e debatido, e eu já venho em algumas sessões, quando esse assunto vem aqui à tona, dizer que, ao meu entendimento, ao meu ver, o que nós devemos fazer para que o esporte seja prioritário, seja prioridade, e que tenha realmente recurso destinado, é o desmembramento da Secretaria de Cultura. Eu acho que é uma situação que o Executivo tinha que olhar melhor, porque o recurso seria prioritário exclusivamente aos esportes. Então, é a solução que eu vejo. Então, quando se está anexado o esporte à cultura, a gente sabe que, prioritariamente, esse recurso vai ser usado na cultura. Haja vista que nós temos festas tradicionais, como São João, como Réveillon. Então, geralmente é usado isso. E o esporte sempre fica um pouco de lado. Então, eu vejo que a criação exclusiva da Secretaria de Esporte, eu tenho certeza que irá fomentar, irá ser motivo de prevenções de doença, como você falou, né? Tiraria o jovem da prevenção à droga. Então, tudo isso, eu acredito que a prioridade do esporte como uma secretaria exclusiva. Eu vejo aqui também, senhor presidente, essa questão que vem já debatida, eu falei também na sessão, a questão do decreto de contenção de despesa, que a gente não tem como entender. Existe um decreto baixado pelo Executivo, contendo despesa, né, diminuindo salários, mas, ao mesmo tempo, né, contraditoriamente, chega um projeto aqui com salários de R$7.000. Então, não dá para entender essa discrepância, né? Não dá para entender o porquê, ainda mais vindo com urgência urgentíssima. Eu acho que nós temos que analisar caso a caso. Não é possível a gente estar votando nesses cargos da forma que vem, sem uma explicação. Não veio aqui um secretário, não veio o executivo, não veio aqui dar explicação por que esse projeto veio em caráter de urgência urgentíssima, criando cargos que nós sabemos que não são prioridades ao município no momento. Então, eu vejo, sim, essa prioridade. Eu acho que estamos chegando ao final do ano, a gente sabe que o município está aí com dificuldades financeiras, por irresponsabilidade, por ter gasto demais, sem critérios anteriormente, e entra agora no final do ano para fechar suas contas, sem orçamento, que foi estourado os 95% que foi dado a essa casa. E nós vamos voltar muito em breve aqui o orçamento do ano que vem, onde tem alguns projetos aqui de 40%, de 70% e de 90%. Então, cabe a nós, vereadores, termos consciência em qual que nós vamos votar. Se é dar um cheque em branco ao município ou deixar que o município faça a festa da forma que está, para estar passando o que está passando hoje novamente no ano que vem. Então, é isso que fica aqui aos senhores vereadores, principalmente. Vamos ter consciência do que nós queremos para o nosso povo. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Roberto Zanedina. Quero cumprimentar o presidente dessa Casa Legislativa, Ricardo Longa, meus nobres colegas vereadores, funcionários.
Quero aqui, em nome de Henrique e Anderson, estender os meus cumprimentos às pessoas que se fazem presente aqui no plenário. Também estender os meus cumprimentos a toda a população macaubense. Meu bom dia. Senhor presidente, eu estou com 2 assuntos aqui hoje, não menos importantes, né? Mas a gente já vem debatendo esse assunto aqui, né? A gente sempre tem cobrado da gestão municipal, referente às limpezas de aguadas. Nós estamos num momento agora... Desculpa. Nós estamos num momento agora oportuno, né, que praticamente todas as aguadas públicas elas estão secas, né? Então, assim, eu acho que teria que ter uma prioridade nesse sentido, né? A gente tem mostrado aqui, através de ofício, algumas demandas de comunidade, né, que as pessoas têm procurado a gente e assim, a gente tem procurado, né, as secretarias também para ver a possibilidade, né, de poder atender essas demandas. Eu acho que a oportunidade, esse é o momento, né, de poder acontecer, essas limpezas, onde elas estão praticamente todas, né, soreadas. Então, é preciso urgentemente fazer esse processo. Gostaria aqui também, senhor presidente, em outro assunto, em 3 de outubro de 2014, isso foi no mandato do prefeito Zezinho, né, foi instalado um aparelho receptor de sinal da Vivo. Isso foi uma evolução, né, lá no distrito de Cristais. Foi uma marca muito positiva na época, né, que chegou para a comunidade, fez com que o povo sonhasse um futuro de oportunidades. E hoje, 13 de novembro, né, se passaram 11 anos, né, e assim, a comunidade desenvolveu, cresceu, mas o sistema continua o mesmo, né? Então, assim, gostaria de pedir ao Executivo, inclusive vou entrar aqui essa casa, né, com uma indicação, pedindo para que troque esse aparelho, né? Porque devido à comunidade já ter expandido, né, a gente percebe lá que algumas áreas estão descobertas. Então, assim, é uma coisa de extrema importância para a comunidade, e aí gostaríamos de pedir, né, essa reivindicação do chefe do Executivo. Era a minha colocação sobre ele. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador William. Bom dia a todos que nos acompanham, né, pelas redes sociais, todos presentes, nós vereadores. Vou ser breve aqui em minha fala. Queria parabenizar, né, a Henrique, a Anderson pela fala. Eu concordo, né, plenamente com a fala de vocês. Também queria fazer uma observação em relação ao esporte, né? Eu fui praticante de esporte, né, amador, por muito tempo. E queria dizer também aqui que nós temos que botar, né, ser justo. Essa gestão, Anderson, foi a gestão que mais investiu em esporte, de todos os tempos, você pode ter certeza disso. Só que nós temos uma observação a ser feita, que é a questão do futebol, que é uma paixão nacional, é o esporte mais praticado no mundo. Então, essa situação de investir no esporte não é só em relação a Macaúbas, mas sim em nível de Bahia, Brasil, até mundial. Você vê que o investimento no esporte é bem mais forte do que outros. Mas, assim, o que nós precisamos é melhorar, né, tendo apoio a outros esportes, como Muay Thai, Jiu-Jitsu, tudo, que está sendo feito algumas intervenções, poucas, precisamos melhorar. Entendeu? Até chegar na cabeça, né, do empresário, né, que hoje nós temos um empresário aí na cidade que ajudou muito a questão de Joel ir para fora também, ajuda em outros esportes, e entrar na mente mesmo, tanto dos comerciantes, né, a também começar a investir nesses outros esportes, não só no futebol. Mas nós tivemos um avanço muito grande em relação a outra gestão, com certeza, foi a gestão que mais investiu em esporte. Na qualidade do campeonato, você viu aí o campeonato passado, é a questão de premiação também. E nós temos que andar junto, de mãos dadas, né, toda essa casa com o Executivo, para também apoiar esses outros esportes. Queria aqui, senhor presidente, que o tempo é pouco, falar um pouco da enfermagem, dessa lei 400 que vai ser aprovada aqui. Eu creio que todos vão votar a favor
do acréscimo para 40 horas, mas nós também não podemos esquecer do plano de carreira, que está engavetado o plano de carreira dos servidores. Entendeu? Que queria dizer também da insalubridade. Quanto tempo sem receber insalubridade? Os servidores da saúde. Adicional noturno. Então, isso também são direitos deles. Então, queria deixar essa mensagem para o secretário. Eu acho que já está também na hora, senhor presidente, nós convocarmos também o secretário para estar nessa casa. Eu acho que é essencial ele estar aqui, que ele vai tirar a dúvida de vários parlamentares, vai tirar a dúvida também da sociedade, né? Então, eu creio que já está na hora de chamar ele, convocar ele, para ter uma conversa, né, com nós, vereadores, representantes do povo, legais, nós somos representantes legais. Então, queria aqui passar essa mensagem e fazer essa cobrança, né, que, com certeza, essa lei vai passar aqui, né, que vai agraciar uma classe tão sofrida, que vem há anos lutando aí por melhoras, né? Aí, quando chega uma pandemia, eu vi muitas pessoas, né, divulgando em redes sociais, são heróis que não têm reconhecimento, heróis que sofreram, heróis que perderam família, heróis que perderam colegas na pandemia e que nunca foram reconhecidos aqui no nosso município. Nós estamos melhorando com o piso salarial, porque se não fosse esse piso salarial, eu tinha dó de vocês. A realidade é essa. Então, assim, nós precisamos de melhoras, nós estamos aqui para cobrar essas melhoras. Depois eu falo no segundo expediente, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José dos Anjos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Ana, vereadora Márcia, em nome de Kleber, eu quero saudar os demais presentes. Pessoal aí da saúde, eu quero até agradecer. Vê só a importância de que é chegar um projeto nessa casa e ter tempo para a gente analisar. Eu não tinha lido o projeto ainda, mas procurei buscar, entendeu? E quero agradecer, porque se não fosse isso aí, eu não teria buscado a informação. Jamais, nesta casa, eu sempre defendi o pessoal da saúde, porque eu sei o que tenho sofrido, pessoas que ganhavam salário mínimo, quem coloca a mão na massa, quem sofre, quem faz tudo dentro de um hospital, dentro de uma UPA. E, infelizmente, não eram valorizados. Eu espero que venha esse projeto, seja aprovado, e que vocês não recebam só isso, mas o reconhecimento que vocês têm direito e que o sindicato briga para buscar todos os direitos que o pessoal da saúde tem. Eu quero aqui também, senhor presidente, desculpa, eu quero um tempinho, senhor presidente, caiu o negócio aqui no meu microfone. Eu quero aqui também, Henrique, te dizer, quando você falou em rebeldia, você nunca foi rebelde. Você sempre foi uma pessoa educada, desde quando eu te conheço, desde criança, adolescente. Talvez a sua ansiedade é para buscar conhecimentos, buscar coisas melhores, para você lutar por coisas melhores. Continua assim, que o nosso município precisa de jovens igual a você, para o futuro da comunidade e também política. Quem sabe você, o Anderson, parabéns, Anderson. Você é uma pessoa que, quando vem nesta casa, que você vem falar de algo, você vem baseado nas leis. Você tem conhecimento, você busca dentro das leis aquilo que você vai falar. E todos dois, se tender para a política, tem um futuro. Eu sei de conhecimentos e que tem futuro e que vai ser bom para o nosso município. Eu quero aqui, senhor presidente, aproveitar o restante do tempo para falar do Código Tributário. Há anos, a gente vem falando da defasagem de alguns itens dentro do Código Tributário.
às vezes é deixado de aplicar igualmente a CID, que a maior parte dos municípios tem. Eu vejo ali o município de Boqueira todo iluminado, o pessoal tem o direito de cobrar, entendeu? Porque lá eles pagam a CID, mas paga justamente. Agora, a gente tem que sentar, analisar esse projeto, Neto, pelo seguinte, a gente tem que ser justo, porque se não for corrigido, o município pode ser penalizado, mas também que seja feito com justiça à população, para que não seja saqueado. Mas a gente vai ter que sentar e rever, colocar, emendar aquilo que não tiver de base com a população, e mais que o município também precisa, sim, de reforma. Eu quero aqui falar sobre os trabalhadores, aquele projeto 255, é que realmente uma pessoa, 2 pessoas me ligaram aqui cobrando. Que se fosse estendido o aumento, esse salário para todos, eu conheço pessoas que trabalham a semana toda, o dia todo, colando cano, dentro das regiões para receber R$500. Isso não é justo. E que também a gente vem buscar melhora para essas pessoas que trabalham o dia todo e recebem uma migalha. Se não fosse outras coisas que tivesse a família para repor, estaria passando fome. Eu quero depois debater com os senhores sobre esse assunto. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Neto Nogueira. Bom dia a todos os vereadores, aos que nos acompanham pela rede social, Instagram, WhatsApp, e também nos acompanham aí também pela FM. Quero dar meus bom dia e quis levar minhas palavras a Anderson e a Henrique. Anderson é uma pessoa que sempre está aqui presente com a gente, sempre mostrando o trabalho, mostrando que tem conhecimento que fala. Né, Anderson, eu quero aqui te parabenizar por sua fala. E Henrique, eu quero aqui falar, Henrique, você deu uma aula para muitos pais de família aqui e mães de família. O que você falou aqui hoje deveria não só ficar pela Câmara. Acho que você deveria palestrar em todas as escolas do nosso município. Que você deu uma aula aqui para todos. Viu? Eu quero aqui parabenizar e pelas suas palavras, por ser uma pessoa jovem e que você mostrou um amadurecimento tão grande que poucos aqui têm. Eu quero aqui externar minha satisfação e que isso não ficar só aqui, Anderson, Henrique, que você vá a outros locais, faz uma palestra sobre esse jovem de hoje, que eu falo que eu tenho filha de 15 anos, e o que você falou aqui estava falando para mim. Então, eu quero aqui te parabenizar pelas suas palavras e que eu vou sugerir ao secretário da Educação que você, se você tiver disponibilidade, sair dando uma palestra nos colégios sobre esse tema. Muito importante, que eu até comentei com a vereadora Ana aqui, que você deu uma aula a nós, vereadores, e a todos que ouviram você. Então, eu vou sugerir ao secretário, vou estar com ele hoje à tarde, e vou falar sobre essa situação, se ele puder abrir espaço, se você também tiver disponibilidade, que faça essa palestra sobre que esporte é vida, esporte salva. Então, eu quero aqui dar essa meu depoimento. Quero também aqui falar com o pessoal do corredor, que eu solicitei do secretário de Transporte, o que passe a máquina lá na região, depois da Gameleira até Lagoa Clara, que realmente está, depois dessas poucas chuvas, a estrada está praticamente transitável. Eu até liguei para Zé Oséias e ele ficou dando um posicionamento, que foi algumas cobranças de dono de ônibus que passa lá todo dia, que é Carlinho, Leandro, e muitos que todo dia usa essa estrada. Então, assim, vários moradores, né, que vêm para Macaúbas, então, que dão um olhar. Eu sei que a casa já autorizou o município a passar a máquina, né, fazer algumas intervenções, que é uma BA, então, já até solicitei de Zé Oséias, que é o secretário de Transporte. Eu quero falar também aqui sobre os cortes de salários. Em algumas pastas que foi feito esse corte, mas reduziu a carga horária. Eu
não é discordando, mas duro é um corte de salário das pessoas que estão fazendo o mesmo serviço. Eu acho assim uma parte desumana, porque se eu estou fazendo o mesmo trabalho que eu estava fazendo, recebendo, exemplo, 1.000, 1.500 ou 700 que for, e vai reduzir esse salário, eu acho injusto. Agora, muitos que realmente diminuem a carga horária, pode até ser, né, para ficar. Agora, caso que eu quero colocar aqui, eu vejo muitos aqui que colocou com relação ao pessoal da água, que faz o mesmo trabalho. Quer dizer, vai reduzir um salário da pessoa que está fazendo o mesmo serviço. Eu, como funcionário, como trabalho antes de trabalho, eu sei como é isso. Então, não é justificável, que quero colocar que não concordo com isso também, que muitos pessoal que trabalha em água me ligaram e me colocou essa situação. E outra situação, que se trabalha, diminuir a carga horária, tudo bem, pode diminuir o salário. Agora, que trabalha mesmo a carga horária é a mesma, e de salário, isso é injusto. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Ana Cajado. Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Márcia. Em nome do meu sobrinho Juca, eu cumprimento todos os colegas vereadores. Eu gostaria de cumprimentar todos os funcionários dessa casa. Gostaria de cumprimentar todos do plenário. Em nome de Simone, eu cumprimento todos da enfermagem. Gostaria de mandar um abraço para a Jandira, que é uma senhora que está acamada e está lá nos ouvindo. E gostaria também, senhor presidente, de falar sobre, um pouco, já que está falando dos cortes de salário, sobre as mães solos, que eu recebi várias mensagens sobre esse corte, sobre essas mães que elas são chefes de família, que criam seus filhos sozinhas. E, assim, não é justo, porque ela tem seus filhos, diminuiu os salários, né? Então, assim, quando elas trabalham, corta o Bolsa Família. Então, assim, agora diminuiu o salário. Elas criam seus filhos sozinhas. Então, assim, eu não acho justo, né? Então, é uma situação bem complicada, onde a maioria dessas mulheres cria seus filhos sozinhas. Os pais não dão pensão, sabe a situação como é que é. Eu gostaria também de falar sobre o Alto da Santa Cruz, onde Juca conhece ali na Rua do Flamiano, onde tem uma escadaria ali, Juca, que foi promessa de política, né? Que começaram a fazer antes da política, e aí veio a chuva do ano passado, não terminaram, aí destruiu, veio essa chuva, essa primeira chuva agora também destruiu, e aí as famílias estão sem conseguir descer para levar seus filhos para a aula. E falar também, pedir ao secretário de Educação sobre o transporte de Cruz a Coqueiro, que esses dias estava sem aula. Não estava sem aula, os alunos de Cruz a Coqueiro estavam sem ir para o colégio, porque estava sem ônibus, para ver o que fazer, né? A situação, porque assim os alunos estão perdendo aula. Aí está chegando o final, né, do ano letivo, o que fazer com esses alunos? Porque os alunos vão ser prejudicados. Então, assim, esses dias eu estive no hospital, presenciei algumas cenas, falta de lençóis, o material de ultrassom estava quebrado. E gostaria também de dar os parabéns a Anderson e Henrique. E falar, Henrique, você falando dos jovens, e eu gostaria de falar também uma cena que me chamou muita atenção, é sobre os idosos, onde os seus filhos, hoje em dia, estão deixando seus pais nos hospitais, onde um filho só, às vezes, tem que ficar 10 a 12 dias, que os outros filhos não querem cuidar. Às vezes, assim, então, assim, hoje é uma cena muito triste da gente estar observando, da gente estar acompanhando, né? Onde os seus filhos, às vezes, falam, eu não posso. É triste demais a gente acompanhar uma cena dessas. E o mais, muito obrigada. Dando seguimento ao nosso trabalho, quero mais uma vez, né, destacar a fala dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, da importância, né, de estar transmitindo esse recado aí da população, que é uma ponte, né, entre população, executivo e demandas. Passo para a secretária fazer a chamada do grande expediente, pelo tempo de 5 minutos, da minha oportunidade, já passo para a vereadora Márcia Benda, ela é a primeira aqui da lista.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colega Ana, mais uma vez. Bom dia a todos os colegas, a todos que estão aqui, né, no plenário. Um bom dia também para quem está nos ouvindo, né, pelos meios de comunicação. Eu quero aqui dar continuidade à fala do primeiro expediente, né, que foi quando foi salientado a questão do futebol, né, onde eu coloquei um projeto nessa casa, estamos aguardando aqui a votação, e da importância, né, desse olhar voltado, como foi colocado aqui, né, pelos dois oradores hoje, né, podemos chamar assim de oradores, Henrique e também a Anderson, por esse desejo, né, de ter esse olhar voltado para o esporte de forma efetiva. Concordo diretamente aqui com o que o colega Ricardo Costa colocou, que é o desmembramento da pasta do esporte. Ela se faz necessário, né? Isso aqui já foi colocado, né, desde o meu primeiro mandato, eu coloquei uma indicação pedindo esse desmembramento, tanto da Secretaria do Esporte, da Cultura, assim como a criação de um departamento ou uma Secretaria da Mulher. Né? Então, isso está aí há 3 mandatos, já estou indo para o 3º mandato, e a gente fica sempre nessa mesma cobrança, nessa mesma incumbência, porque uma vez criada uma secretaria, né, ela tem uma autonomia de recursos. Né? E falando em recursos, hoje eu não poderia deixar, né, de fazer, de abranger, né, tudo o que foi dito aqui em relação ao decreto, ao que se ouve no município, porque nós, parlamentares, nós estamos aqui vivendo dia a dia, né, o impacto, né, dessa redução de salários. Né, porque as pessoas, eu quero só pedir ao colega, por favor, colega, um pouquinho de silêncio aqui, que está incomodando, falar, né, da questão desses recursos, dessa retirada, né, de recursos, essa redução nos seus pagamentos, que, de fato, impacta não só na vida do ser humano que recebe, assim também chega para todo mundo. Né? Então, isso ela vai fazer uma redução na economia do nosso município, assim também o que chega para a gente. Então, assim, a partir desse momento está chegando para mim, que eu acredito que para todos os vereadores, pedido de todos os tamanhos, né? Que na verdade, a população ela faz essa distorção em relação ao papel do vereador e acha que o vereador ele é responsável também por dar essa sequência no seu recurso financeiro dentro da sua própria casa. Então, eu recebo pedido todos os dias de tudo que vocês imaginarem. Né, da alimentação ao exame, a transporte, né, e a outras situações. E isso é muito ruim, porque, às vezes, nesses pedidos, a gente fica com um sentimento de falta de evolução. Não que a gente tenha que fazer isso, porque cada um de nós sabemos das nossas situações financeiras, e não é o nosso papel, não é o nosso dever de vereador ter que estar usando o nosso salário para estar fazendo essa reposição para cada pessoa. Então, as pessoas elas não entendem. E atrelam isso muito à questão política, à questão do desejo de voto, à questão de ter depositado o seu voto e a sua confiança a cada parlamentar. E nisso eu coloco também a relação a esse decreto, que eu vejo hoje como uma falta de planejamento. E isso é algo cultural no nosso município. Porque nós estamos hoje em uma gestão X, mas essa redução de salários, e às vezes até demissões, elas aconteceram ao longo de toda a vida pública dentro de Macaúbas. Eu tive já em outra gestão, com outra gestão, e isso acontecia diretamente. Causa isso como uma normalidade. Eu não vejo isso como uma normalidade, chegar ao mês de outubro, novembro, e ter que reduzir os salários ou demitir as pessoas. Porque as pessoas elas precisam se planejar durante o ano em apenas receber 10 a 9 salários durante 12 a 13 meses, que é o correto de receber. E essas pessoas elas têm que se planejar, receber apenas 9 salários mensais e o restante ter que fazer, né, se virar para a sobrevivência. E isso não é de agora, é cultural. Isso acontece também em alguns municípios que a gente tem participação, e em outros não. E eu entendo que em outros não é onde fazem um bom planejamento. Porque hoje, e está nessa casa aqui, já tem uns 2 meses, o orçamento do município para 2026, que nós sabemos que o orçamento ela é uma previsão, mas é uma previsão que ela tem que ser planejada.
para estar lá no orçamento, tem que haver um planejamento. Houve audiências públicas e precisa ser distribuído. Sabemos que existe alguma situação inesperada que pode estar, né, fazendo com que o orçamento ele seja distorcido, que tem isso dentro da normalidade. Mas o que eu vejo hoje é justamente isso, uma falta de planejamento dentro da gestão pública para chegar ao mês de outubro, está acontecendo o que está acontecendo agora. E isso, colegas, impacta diretamente em todos os setores, principalmente no setor econômico do nosso município. Então, fica aqui, né, essa minha fala, e que a gestão pública, ela pensa melhor, se programe melhor com os seus secretários para que o seu planejamento consiga chegar pelo menos até 31 de dezembro. E no mais, muito obrigada. Passo a palavra ao vereador William. Um bom dia a todos, novamente, né? Todos que nos acompanham. Só para finalizar a minha fala aqui do primeiro expediente, eu queria falar um pouco aqui, como foi citado pelo nosso vereador aqui, Roberto, as questões da limpeza das aguadas. Foi uma cobrança nossa aqui, eu acho que esse primeiro período todo, né? Para ir se programando para fazer a limpeza das algadas, nós sabemos da dificuldade, a escassez de água, principalmente na região do Baixio. Então, assim, parece que eles não têm programação. Eu acho que o que dá na cabeça, vai lá e faz. Nós não sabemos nem quem é o responsável pela máquina. Existem máquinas particulares trabalhando, ninguém sabe de que forma foram feitas a licitação, questão de horas máquinas, né, que são distribuídas. Então, assim, eu quero fazer um pedido, como eu já fiz aqui em sessões, pedir ao executivo e também o responsável, né, pela pasta, para fazer a limpeza da barragem da Jurema. Foi feita dos cristais, de outras, e infelizmente não fez a limpeza da barragem da Jurema. Então, estou aqui, que é um pedido, né, de toda a população, as duas barragens estão lá, a situação, se você for hoje nos cristais, Roberto, lá, ver a situação hoje da barragem dos cristais é triste. Você vê aquela situação por causa da escassez de água. Foi feita uma limpeza, estive com alguns moradores da Jurema, onde pediu também a limpeza da barragem da Jurema. A máquina foi, depois foi retirada, não sei o motivo, mas, pelo que me falaram, foi onde colocar o material. Então, eu tive uma conversa, porque meu pai tem um terreno lá, fica ao lado do rio, ele disponibilizou que todo o material que fosse retirado podia estar jogando na roça dele. Todo o material, qualquer tipo de material, recolhe e joga no terreno dele, mas que limpe a barragem, né? Porque muitas famílias dependem daquela barragem. E a escassez de água está grande. Então, nós vemos aí a limpeza da barragem. Tem também a região do Dourado, Riachão do Daniel, que são barragens também que o pessoal utiliza, que precisam ser limpas. E aproveitar que a chuva não chegou, porque depois que chegar a chuva, não tem como mais fazer essa limpeza. E cobrar também aqui, dos responsáveis, né, por essa máquina, um cronograma, para saber, né, realmente quantas horas vão colocar em cada barragem, como que vai ser, porque não tem condições de você botar uma máquina para trabalhar no lugar, já pegar essa máquina e ir para outro. Existem máquinas particulares aí que estão fazendo serviço. São quantas horas máquinas que são feitas, que foi licitado, que foi paga, que está disponível para o nosso município. Então, fica a cobrança, essa não é uma cobrança minha de William, não. É a cobrança de quem está lá necessitando da água, quem está precisando dar água para um gado. Tem gente aí, vereadores, que estão bebendo água de rio, bebendo junto com o gado. Acredite, acredite. Tem gente aí bebendo, tem gente brigando para moradores não pescar, porque é a água que eles estão bebendo. Então, assim, fica aqui esse apelo, né? Eu acho que é um apelo que nós estamos fazendo, que, como diz, né, os populares mais antigos, a água é vida e nós estamos precisando de vida. Então, fica esse apelo aqui, meu, de vereador, e também de toda a população, que faça a limpeza da barragem da Jurema e outros que estão aí, né, precisando de fazer a limpeza. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador José dos Anjos.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que apresenta, mais uma vez o meu bom dia. Pois é, quando eu falei do Código Tributário, que há muitos anos passou por esta casa, e assim como as leis, todas as leis, às vezes precisa ser renovado, entendeu? Porque tem lei que às vezes precisa ser emendado, e o Código Tributário, se o município deixar de cumprir com as normas que está na Constituição, que está nas leis, o município pode ser penalizado. Mas eu quero aqui, quando eu falei da CID, que eu falei que todos os municípios que têm a CID, eles são iluminados, a zona rural, os moradores fazem a cobrança e tem energia, a iluminação pública. Só que eu ainda nem peguei a cópia desse Código Tributário, que eu vou pegar agora, vou analisar, porque o governo federal já colocou, já disse, está baixado, que quem recebe Bolsa Família, não pagarão, não vão passar a não pagar, entendeu? Então, isso tem que a gente pegar e estudar bem, Marcelo, para ver, nesse Código Tributário, aquilo que não atinge a população carente, que já recebe auxílio do governo federal, né? Então, a gente tem que ver com responsabilidade para que não venha atingir as pessoas de baixa renda. Não só os que recebem auxílio, mas tem pessoas que têm 4, 5 pessoas dentro de casa e recebem um salário mínimo. Mal dá para comer. Então, a gente tem que ver bem isto aí, para colocar, se a gente vê, atingir aquelas pessoas que realmente possa, que tem condições. Eu sou a favor da reforma, com responsabilidade, para que o município não seja prejudicado, mas sim, principalmente a população do município, principalmente as mais carentes também, não venham a pagar por isso aí. Sim. O vereador, só fazer só uma observação, que o governo federal lançou um programa que ele isenta abaixo de 100 kW. Então, já está vindo tudo zerado, independente de se inscrito no CAD único ou não, viu? Então, assim, aí talvez nós estamos indo em contramão, né? Nessa emenda, nesse artigo aí. Mas é bom a gente sentar, né, desbruçar e analisar. Muito obrigado. Não? Pois é, eu ia falar, vereador, sobre isso aí, porque 100 kW é a base de uma família que tem uma geladeira, que tem televisão, tem o ferro, tem o chuveiro. Agora, quem tem propriedades, que usa máquinas, então eu vou ter coragem de falar aqui, porque eu não vou ficar escondido. Se alguém queira me criticar, que me critique. Que seja tributada as pessoas que têm condições. E com responsabilidade, não tributo altos também, porque tem muita gente que às vezes tem 3, 4, 5 cabeças de gado e vive daquilo ali. Também são pessoas que... Sim, Marcelo. Obrigado, vereador, pela parte. É interessante porque o nosso município hoje, o comércio do nosso município, vive um momento muito complicado, né, sensível. A gente conversa com os comerciantes, estão todo mundo com medo de investir. Então, a gente tem que olhar bastante essa reforma tributária para a gente não arrecadar o município arrecadar e prejudicar o comércio também. Porque nós estamos vivendo num país, poucos têm coragem de falar isso, que quem recebe auxílio é impedido de trabalhar. Isso é uma injustiça. Quem recebe auxílio tem que ter ali o livre-arbítrio também de complementar sua renda com a carteira assinada.
O que é que custa uma mãe de família hoje receber o seu auxílio de 600 e trabalhar para ganhar mais 1.500? Mas não, o governo proíbe dela trabalhar. Se trabalhar, perde. Então, nós estamos vivendo num país aí complicado. Pois é, senhor presidente, eu voltei aqui a essa tribuna para falar que a gente tem justiça social diante dessa situação e que a gente senta os 13 vereadores, a gente tira um dia fora da sessão para a gente discutir, a gente leva o projeto para casa, lê e vamos marcar, se possível, ter uma comissão da sociedade, juntamente com outros órgãos, para discutir com a gente aqui junto, para a gente fazer com responsabilidade. Muito obrigado. Senhor presidente, exatamente, senhor presidente, eu vou pedir uma questão de ordem sobre esse assunto, sobre esse tema, essa reforma tributária. A gente precisa de ter um trabalho feito nessa Câmara durante esse período aí, né? Eu acho que a mesa diretora deveria montar um cronograma para a gente seguir, né? Porque tem a questão das emendas, a gente deveria ter uma assessoria jurídica voltada ao Código Tributário. Eu até tenho uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, se o presidente precisar, a gente chama ela aqui para ela dar esse reforço, mas a gente precisa analisar com muito cuidado, que nós estamos vivendo um momento sensível no nosso município e a gente não pode tirar de quem não tem. A gente percebe que o governo federal já tem algumas medidas, que já não vai atingir esse pessoal abaixo de 100 kW, alguns outros, mas tem outros também que a gente precisa de corrigir. Tá bom, senhor presidente? Eu queria que a mesa diretora aí fizesse um cronograma para a gente poder seguir, porque, com certeza, precisa de ser debruçado aí, feito um trabalho muito bem feito. Mas muito obrigado. Passo a palavra ao presidente Ricardo Longa. Quero destacar, mais uma vez, a importância, né, da fala dos senhores e também sobre esse Código Tributário tão importante também para o nosso município, né? Vamos propor, depois aqui aos senhores vereadores, para que possamos marcar uma reunião na sala das comissões, para que possamos dar início, né, a isso. A situação que é um projeto realmente aqui, são mais de 200 folhas, como o vereador William colocou muito bem, para que possamos ter convicção, né, de toda a situação. Dando seguimento aos nossos trabalhos aqui, a terceira parte, né, a ordem do dia, vamos colocar em primeira discussão e votação o projeto de lei do Executivo número 239/2025, dispõe sobre o plano plurianual do município de Macaúbas para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Vou passar para a secretária fazer a... Lembrando que são duas votações, né? Vamos votar as dois pareceres e depois o projeto em duas votações. Passo para a secretária. Parecer número 73/2025 da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Relatório. A proposta em análise esteve em pauta no dia 4 de setembro de 2025, em conformidade com os regramentos previstos na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara Municipal de Macaúbas, Bahia, período no qual não recebeu emendas. Trata-se do projeto de lei do Executivo de número 239/2025, de autoria do prefeito municipal, que tem por objetivo instituir o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. O proponente justifica que o BPA se dá em nível estratégico, tendo como elemento central os programas de governo, desdobrados em objetivos, indicadores, metas e iniciativas orçamentárias, refletindo de forma mais clara os serviços que serão entregues à população e o esforço da administração pública em atender às necessidades da sociedade. Além disso, o plano tem a importante missão de regular e disciplinar os projetos governamentais e as metas a serem seguidas pelo município durante o referido período. Em continuidade ao processo legislativo e decorrido o prazo regimental, a proposição foi encaminhada a essa Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer quanto à sua legalidade, constitucionalidade e técnica legislativa. Assim, da análise do projeto de lei do Executivo número 239/2025, constata-se que o mesmo encontra-se em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Macaúbas e da Constituição Federal, estando dentro da legalidade, devendo prosseguir sua tramitação, não havendo qualquer ilegalidade a fim de viciar ou anular seu trâmite. Dessa forma, entende-se essa comissão que o projeto de lei do Executivo de número 239/2025, de 29 de agosto de 2025, está em condições de ser apreciado e votado em plenário, no que diz respeito aos aspectos de competência desta comissão.
Cumpre ainda destacar que cabe ao Poder Executivo Municipal a iniciativa para legislar sobre matéria orçamentária, competindo-lhe organizar a gestão pública em conformidade com as normas municipais, estaduais e federais vigentes. Conclusão, voto do relator. Diante ao exposto, somos pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei executivo de 239, de 29 de agosto de 2025, que dispõe o plano plurianual do município de Macaúbas para o quadriênio 2026 a 2029. Assim, opina esta comissão pela aprovação do projeto de lei, uma vez que não há óbice jurídico ou regimentais a sua tramitação e votação em plenário. Decisão da comissão. O relator Marcelo Antônio Nogueira Costa, juntamente com os demais membros da comissão, após análise e discussão da matéria, emite parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade, 3 votos favoráveis. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 12 de novembro de 2025. José Oliveira Nogueira Neto, presidente. Roberto Oliveira Souza, secretário. Marcelo Antônio Nogueira Costa, relator. Parecer número 74 de 2025 da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Obras e Serviços Públicos, com o mesmo relatório. Decisão da comissão. O relator Ricardo Luciano Figueiredo Costa, juntamente com os demais membros da comissão, após análise e discussão da matéria, emite parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade, com 3 votos favoráveis. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2025. Marcelo Antônio Nogueira Costa, presidente. José Maria Santos Souza, secretário. Ricardo Luciano Figueiredo Costa, relator. Vamos votar primeiro o parecer, né? Número 33, Comissão de Justiça. O vereador Ricardo Costa. Favorável. Vereador Roberto. A favor, senhor presidente. Vereador William. Favorável. Vereador Ié. Vereador Neto Nogueira. Favorável. Vereadora Ana Cajado. Favorável. Vereador Marcelo Nogueira. Favorável. Vereador Nito. Vereadora Márcia Benda. Favorável. Vereador Juca. Favorável. Peço que os senhores confirmem o voto também aí no tablet. Parecer número 34/2025 da Comissão de Finanças. Vereador Ricardo Costa. Favorável. Vereador Roberto. A favor, senhor presidente. Vereador William. Favorável. Vereador Ié. Favorável, presidente. Vereador Neto Nogueira. Favorável. Vereadora Ana Cajado. Favorável. Vereador Marcelo Nogueira. Favorável. Vereador Nito. A favor, presidente. Vereadora Márcia Benda. Favorável. Vereador Juca Cajado. Favorável. Vamos votar agora o projeto de lei do Executivo 1239/2025. Vereador Ricardo Costa. Favorável. Vereador Roberto. A favor, senhor presidente. Vereador William. Favorável. Vereador Ié. Favorável, presidente. Vereador Neto Nogueira. Favorável. Vereadora Ana Cajado. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável. Vereador Nito. A favor. Vereadora Márcia Benda. Favorável. Eu também quero manifestar o meu voto, né? Na PPA, meu voto favorável. Vereador Juca Cajado. Favorável. Projeto aprovado em primeira votação, são 2, né? E os pareceres também por unanimidade. Antes de encerrar, algum vereador quer colocar alguma... Senhor presidente, só questão de Pois não, vereador. observação a respeito da convocação do requerimento de convocação do secretário. Assim, se for para uma convocação verbal, se algum vereador quiser fazer a solicitação seria o secretário de Saúde? Convocação, o vereador tem que ser escrito e passar no plenário. Mas a gente vai ver isso com os demais vereadores aqui. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a Deus e a participação de todos. Quero também registrar aqui a presença do ex-vereador Negão de Valmir, da pessoa de Júnior do Amor também. Muito obrigado a todos e Deus abençoe. Muito obrigado.